Estou segurando um livro que se tornou na nossa cultura americana um lugar comum. É uma Bíblia. 66 livros completos. Impressos em inglês nos Estados Unidos da América em 2001 pela Crossway Bíblias e editora Good News. A versão padrão em inglês. Mas é claro, a Bíblia está disponível hoje em mais versões em inglês do que podemos contar. Qualquer um pode facilmente encontrar várias para escolher na livraria do bairro. Versões online podem ser baixadas e, graças aos Gideões, a Bíblia pode ser encontrada em quase todo quarto de hotel no país. Mesmo a Bíblia sendo tão disponível, poucos entendem de onde ela veio ou o quão importante realmente ela é. Foi escrita por mais de 40 autores diferentes ao longo de mais de 1.600 anos. Mas como isso aconteceu? Como Deus revelou seus pensamentos para que eles fossem escritos por homens? Como a Bíblia passou de geração em geração? Ela é precisa? Como sabemos que podemos acreditar que é verdadeira? E se for verdadeira, o que isso significa para mim e para você? Você está prestes a embarcar em uma jornada através do Scriptorium, Centro de Antiguidades Bíblicas. É uma espécie de museu que abriga a coleção Van Kampen, uma das maiores e mais refinadas coleções privadas de antigos manuscritos bíblicos e artefatos no mundo. O que é tão importante sobre essa coleção? É o testemunho do amor de Deus ao seu povo, evidência da proteção cuidadosa de Deus por seu mundo ao longo dos séculos. É uma coleção que pode nos ensinar muito sobre as pessoas que Deus usou para levar sua mensagem além dos manuscritos originais escritos pelos profetas e apóstolos. Nós vamos viajar de volta no tempo e visitar alguns dos lugares mais importantes no mundo. Vamos aprender sobre homens que fizeram grandes sacrifícios para levar a palavra de Deus e sua mensagem ao povo. Vamos descobrir histórias maravilhosas por trás dos objetos dessa fabulosa coleção e os seus papéis na história da palavra de Deus. Nossa jornada começa na antiga Babilônia, Ur dos Caldeus, uma terra de reis e reinos, a terra dos profetas Abraão e Daniel. Os artefatos nesta sala são datados de 2.300 anos antes de Cristo, tendo assim mais de 4.000 anos. Foi aqui, na antiga Babilônia, que a comunicação escrita teve início. Cuneiforme é o termo utilizado para essa antiga forma de escrita. A palavra cuneiforme significa literalmente em forma de cunha. Cuneiforme não era uma língua, era um método de escrita que permitia aos escribas fazer anotações e documentar eventos. Os escribas moldavam argila mole em tabuletas ou outros formatos diferentes. Então, usando um pequeno estilete feito de cana, faziam gravações na argila. Cada combinação desses pictogramas e ideogramas era como um código especial, legível para o rei, os escribas e os oficiais da terra. Este sistema de escrita levava à associação dos símbolos com certos sons, o princípio do que conhecemos como alfabeto. Neste momento da história, Deus ainda não havia se revelado para os homens na forma escrita. No entanto, nenhum desses artefatos contém textos das Escrituras. Mas o desenvolvimento da escrita foi um passo crucial no plano de Deus para continuar o processo da revelação. Revelação é Deus se fazer conhecer pelos homens. Quando Deus se revelou pela primeira vez na forma escrita? A revelação é um ato especial de Deus, por onde Ele revela ao homem certas verdades que o homem não poderia saber de outra forma. O homem, com sua mente finita, não poderia jamais conter o conhecimento absoluto, a verdade absoluta.
Só uma mente infinita, a mente de Deus, pode conter essa verdade. Então, o único aspecto da verdade absoluta que somos capazes de saber é o que Deus decide revelar a nós. Revelação é simplesmente Deus se fazendo conhecer pelo homem. E isso é muito importante, porque se Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, o homem por si só jamais teria conhecido Deus. Mas Deus, quando se revelou para o homem, mostrou que ele era um Deus de graças. A revelação é um ato da graça de Deus em se comunicar e se fazer conhecer pelo homem pecador. É também um desejo da parte de Deus de buscar companheirismo no homem, que é uma coisa maravilhosa, porque o homem foi criado à imagem de Deus. E a terceira coisa é realmente um processo de comunicação, porque Deus transmite informações que o homem precisa sempre saber. O primeiro registro que temos na Bíblia da comunicação de Deus com o homem está em Gênesis 1:28, onde Deus diz a Adão e Eva para manterem o jardim e encherem a terra, e assim por diante. Essa é a primeira comunicação verbal registrada. Mas pode-se dizer facilmente que Deus se revelou mesmo antes disso, quando ele literalmente deu a vida a Adão e ele se tornou uma alma viva, quando Adão se tornou consciente de seu ambiente e da presença de Deus. Deus já havia comunicado a Adão que ele é o Deus da criação, o Deus da vida, o Deus do poder, o Deus da onipotência. Então, muito já foi comunicado através do ato da criação em si e da doação da vida de Adão. Através da história, Deus se revelou ao homem de diferentes maneiras, o que os estudiosos chamam de revelação geral e revelação especial. Deus disse: haja luz. E no princípio Deus criou os céus e a terra. E não importa para onde se olhe no universo da criação, há a marca de Deus. Como em obras de arte que podem ser reconhecidas por seus artistas, você pode dizer: bom, esse é o trabalho de... E podemos dizer isso sobre a criação. Reconhecemos Deus nas coisas que Ele criou. Mas isso é muito geral. E não há nada específico ou pessoal nisso. Quando Deus criou o homem, Ele começou a conversar com ele e se fez reconhecer de uma maneira pessoal. Essa é então a chamada revelação especial, porque vai além da ideia geral de conhecer Deus. E essa revelação especial tomou duas formas. A primeira sendo a comunicação de Deus, que eventualmente se tornou escrita. Então, a Bíblia, que é a comunicação escrita de Deus, é a autorrevelação de Deus, e isso é a revelação especial. É verdade que quando Deus começou a se comunicar com o homem, ele geralmente fazia de forma individual, mas quando chegamos ao livro de Josué, nós vemos uma mudança na maneira em que Deus opera. Depois da morte de Moisés, e Josué era agora o líder dos filhos de Israel, Deus disse que ele deveria consultar a lei de Deus, os livros de Moisés. Então Deus indicou que ele agora iria guiar o seu povo, principalmente através de um livro e não apenas falando com eles. Nós temos esse livro nas Escrituras de hoje. Temos a direção de Deus, os mandamentos de Deus e Deus nos guiando através de um livro. Mas havia uma outra questão sobre isso, que o próprio Deus veio e nos visitou. Ora, isso não aconteceu até que Jesus veio ao nosso mundo, mas foi antecipado pelas profecias, pelas promessas de Deus. E isso aconteceu bem ali na Babilônia, onde com Eva, quando Deus falou com ela no Jardim do Éden, que estudiosos dizem que foi essencialmente na Baixa Mesopotâmia, na região do Golfo Pérsico, e Deus disse a Eva: sua semente ferirá a cabeça da serpente. E isso é chamado de proto-evangelho, que é a primeira fala do evangelho. Então houve uma antecipação desde o início que Deus teria uma presença física no mundo. Ele viria nos visitar. E então nós conheceríamos Deus, não de uma maneira distante, não só de uma maneira verbal, mas o conheceríamos de perto, pessoalmente. O Deus da Bíblia é um Deus de muitos atributos imutáveis. Ao contrário dos deuses da mitologia pagã, ele é um Deus pessoal. E esta revelação de quem é Deus e a salvação que ele provê, que torna a mensagem da Bíblia tão importante para todos ouvirem.
Uma das principais palavras do Antigo Testamento é a palavra hebraica hesed, que significa amor bondoso ou complacente. E este é outro aspecto singular do Deus dos céus. Ele é um Deus disposto a se sacrificar por nós, em nosso dilema de pecado e também de desobediência a Deus. As Escrituras registram a história dos grandes atos de redenção de Deus, que culminam na pessoa e nos trabalhos de Cristo. São uma prova de que Ele é suficiente para a salvação. Compreensível em seus ensinamentos básicos, o conhecimento da palavra de Deus é necessário para o homem pecador e tem autoridade para suas crenças e ações. Nós temos em nossa coleção uma das mais fascinantes peças de arqueologia já encontradas. É chamada de artefato feito de argila e originalmente tinha aproximadamente 35 a 40 centímetros de altura e era chamado de prisma. Era feito da roda do oleiro, então era oco e depois de terminado era cortado em 6 lados para formar um hexágono. Então o escriba escrevia nele e depois de terminado era colocada uma superfície abobadada sobre ele. Esta peça em particular é chamada de prisma de Senaqueribe, porque foi feita pelo rei Senaqueribe, o rei da Síria, após a sua campanha contra a nação de Judá. Tudo isso aconteceu por volta de 701 a.C. E nesta parte em especial do prisma encontramos as palavras que dizem que Senaqueribe conquistou as cidades muradas de Judá, o que é realmente verdade. Ele cercou Jerusalém, o que também é verdade. Pagavam impostos a ele, também é verdade. E ele até diz que aprisionou o rei Ezequias como alguém que aprisiona um pássaro na gaiola. No entanto, ele não nos conta o resto da história. Precisamos buscar nas Escrituras para saber. Lá no livro de 2 Reis, 2 Crônicas e até no livro de Isaías, nós descobrimos que o anjo do Senhor entrou no acampamento dos assírios e matou 185 mil deles. Então, qual é o valor disso? Até onde sabemos, não há textos das Escrituras gravados em escrita cuneiforme. Mas essas peças históricas mostram que a Bíblia é precisa e que podemos confiar nela. Nós vimos que as Escrituras são o registro escrito da revelação de Deus ao homem através da história. Venham comigo agora, enquanto seguimos para outra época, para um lugar onde verão um dos exemplos mais antigos das Escrituras propriamente ditas. A maior biblioteca do mundo foi construída em Alexandria, uma cidade no Mediterrâneo fundada por Alexandre o Grande durante sua conquista do Egito. Tendo início no século III a.C., o objetivo desta biblioteca era possuir uma cópia de todos os textos literários conhecidos do mundo. É estimado que mais de 500 mil manuscritos eram guardados na biblioteca. Muitos dos textos eram escritos em papiro, uma planta nativa do Egito. Outros foram escritos em couro, madeira e até cerâmica. O uso de rolos marcaram um novo avanço no desenvolvimento da comunicação escrita. Comparados às tabuletas de argila, rolos eram mais baratos, mais duráveis, mais leves e fáceis de transportar. É bem provável que as primeiras palavras da Bíblia a serem gravadas foram escritas sobre papiro. Mas o que separa a Bíblia de outros livros? As palavras da Bíblia tinham origem na mente dos que as escreviam, como Moisés ou Daniel? Deus estava diretamente envolvido na escolha das palavras ou apenas nos pensamentos? O processo usado por Deus para comunicar sua mensagem ao homem através da palavra escrita é chamado inspiração. Uma palavra que vem das próprias Escrituras. Usamos o termo inspiração muitas vezes imprecisamente. Na verdade, veio da palavra grega theopneutos, que literalmente significa assoprado por Deus. Mas o que é interessante a respeito da palavra é que tem a conotação não só de respiração, mas de inspiração. E não apenas Deus inspirando em si mesmo, mas Deus respirando dentro do homem, a quem a revelação está sendo dada. É literalmente Deus falando através do Espírito Santo, falando através de um homem para os homens. É um ato de Deus muito misterioso e miraculoso, sem dúvida, mas
é absolutamente essencial, porque sem inspiração a Bíblia não teria a autoridade divina sobre a vida dos homens para ser a base do que eles acreditam e como vivem. A Bíblia afirma por si mesma ser inspirada. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso foi escrito no final do ministério de Paulo. Segundo Timóteo, foi uma das últimas coisas que ele escreveu. Então, todo o Velho Testamento, assim como o Novo Testamento, foi inteiramente captado pela mente de Paulo quando ele disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é uma declaração de quê? De que a Bíblia é inspirada. Quando se pergunta como é que ele fez, não é dada muita informação, mas há uma janela muito interessante e está em 2 Pedro 1:21. A profecia não veio. A profecia, se referindo às Escrituras, não veio da vontade do homem. Mas homens santos de Deus falavam enquanto eram impelidos pelo Espírito Santo. E essa palavra, impelidos, que nos dá a janela, essa palavra é uma palavra que significa levar avante. Os escritores usavam seu próprio vocabulário, usavam seu próprio estilo verbal. Então dá para reconhecer pela linguagem original os escritos de Paulo e distingui-los dos escritos de Pedro, por exemplo. Então nós sabemos que Deus não estava ditando, senão seriam todos iguais. Deus permitiu que eles usassem seu estilo individual, mas Deus os influenciou para que o que eles escrevessem fosse o que ele queria que escrevessem. Deus assoprou sobre eles no sentido de que era a sua comunicação que fluía pela sua pena. Então, usando o seu estilo, como se usasse lápis de cores diferentes ou canetas de cores diferentes, Deus usou diferentes autores e diferentes estilos para criar sua palavra. Os autores das Escrituras ouviam a voz de Deus enquanto escreviam suas palavras? Eles usavam outras fontes? Por que meios Deus dizia aos escritores as palavras exatas que queria que eles usassem? Descobrimos que Deus usou diferentes meios. Era a comunicação direta. A palavra do Senhor veio a mim dizendo... E aí então o profeta escrevia. Mas também certas circunstâncias foram colocadas numa disposição especial, que era o aspecto da revelação. Quando Lucas disse que usa fontes, ele usa pesquisas para juntar toda a documentação relacionada à vida de Cristo. Então Deus também usa esses meios juntamente com sua inspiração. Havia pesquisas, havia entrevistas, havia conversas entre eles. Muitas coisas entravam no processo. Mas, acima de tudo, Deus supervisionou tudo para que ficasse exatamente do jeito que ele queria, como uma coisa seguia a outra. Nós acreditamos no que chamamos de visão verbal plena de inspiração. A palavra plena significa simplesmente totalidade. Nós acreditamos que toda a Escritura foi inspirada por Deus, incluindo as genealogias. E isso é muito importante, porque há pessoas hoje em dia que acreditam que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando fala com você. Em outras palavras, nós temos escritos humanos, mas não são necessariamente a palavra de Deus, só o é quando a palavra de Deus fala comigo. Mas se nos ativermos ao que chamamos visão plena de inspiração, saberemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós também incluímos nessa visão de inspiração o que chamamos de inspiração verbal. Isso significa que as próprias palavras são inspiradas. Por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 3... Paulo baseia seu argumento sobre salvação no uso de uma única palavra, e nós acreditamos no que chamamos de visão verbal plena de inspiração. A totalidade da Bíblia em cada palavra. Para alguns, a Bíblia continua sendo um ponto de interrogação. Podemos saber com certeza que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus? Há duas razões para que possamos acreditar que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. A primeira é porque a Escritura tem testemunha dela mesma. Nós chamamos isso de autotestemunho da Escritura. No livro de Mateus, capítulo 5, o Senhor, falando com os fariseus, disse: "Não pensem que vim aqui abolir a lei ou os profetas." Quando ele usa as palavras lei e profetas, ele estava falando sobre a Escritura. Ele disse, nenhum jade, essa é a menor letra da língua hebraica, ou um tio, a menor parte da letra, será destruída até que toda a Escritura se cumpra. Então, a primeira razão para acreditarmos que podemos confiar nas Escrituras é porque a Escritura é testemunha dela mesma. Há uma outra razão também.
E chamamos essa razão de testemunho interno. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Esse trabalho do Espírito Santo me convence de que o que a Escritura diz sobre ela mesma é verdade. Agora, esse testemunho do Espírito Santo não adiciona conteúdo à Escritura e nem mesmo nos ajuda a interpretar as Escrituras. Ele nos convence de que essas palavras são realmente as palavras de Deus. E para ilustrar isso, temos como exemplo o apóstolo Paulo, quando ele escreveu sua primeira carta aos Tessalonicenses. E ele disse a eles: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. O evangelho veio em palavra falada silenciosamente. Ele disse: não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E essa é a ilustração perfeita do que queremos dizer com o testemunho interno do Espírito Santo, pois o Espírito Santo estava trabalhando com as palavras de Paulo para convencer os Tessalonicenses de que o que ele falava era realmente a palavra de Deus. Deus é tão complacente. Até mesmo em nossa descrença, Ele nos dá evidências para fortalecer a nossa fé. E muitas pessoas leem a Bíblia e às vezes têm certas dúvidas em relação a ela, mas eu sugiro que leiam diferentes trechos da Bíblia, por exemplo, profecia. Eu não conheço nenhum outro registro sagrado de alguma grande religião que tenha profecia, muito menos profecias cumpridas. Somente a Bíblia. A Bíblia está repleta de profecias, e não apenas profecias, mas, novamente, profecias cumpridas, especialmente em relação à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Há mais ou menos 300 profecias no Antigo Testamento que foram cumpridas sobre a vinda de Cristo. Então, profecia cumprida é um grande meio de olhar, é uma evidência de que a Bíblia é verdadeira. Então, olhamos em outras áreas. Por exemplo, a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Há pelo menos 39, talvez 40 autores diferentes. Eles vieram de todos os tipos de vida, tiveram diferentes tipos de educação, tiveram diferentes profissões. Não havia como se comunicarem uns com os outros ao longo de 1.600 anos. E ainda assim, de Gênesis ao Apocalipse, há uma única linha, um tema que corre ao longo disso tudo, e isso é o plano de Deus da redenção humana. Outra área que nos dá confiança na palavra de Deus são as evidências científicas, como a arqueologia. Durante anos, as pessoas disseram que a Bíblia está errada quando falava sobre o Império Hitita. Durante séculos não houve evidências deste império, mas a ciência da arqueologia encontrou há algumas décadas prova absoluta que não só havia um Império Hitita, como era também quase uma potência mundial, esse império. Nós vemos vidas mudadas ao longo dos séculos, dos milênios. Vidas de pessoas foram mudadas drasticamente. E por quê? Por causa da palavra de Deus. Há tantas outras coisas que poderíamos olhar, mas Deus nos dá essas evidências para que saibamos que pisamos em solo firme quando colocamos nossa confiança, nossa fé, nossa esperança na palavra inspirada de Deus. Nós temos aqui um dos verdadeiros tesouros do Scriptorium. É um pergaminho, está escrito em hebraico, mas sua origem é Kaifeng, na China. Ela já foi um dia a maior cidade do mundo, no extremo leste da província Henan. A história nos conta que os judeus foram à cidade de Kaifeng e construíram uma sinagoga por volta do ano 1163. Mas em 1642, quase 400 anos depois, a cidade foi invadida e os invasores romperam o sistema de barragens que protegia a cidade do Rio Amarelo. O Rio Amarelo alagou a cidade e nessa enchente aproximadamente 300 mil pessoas morreram. Nós temos registros que contam que 2 jovens judeus nadaram nas águas da enchente até a sinagoga e salvaram 7 pergaminhos. E este é um dos 7 pergaminhos salvos da sinagoga em Kaifeng. Feito de pele de cabra, é o livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 42, versículo 7. Ele tem as marcas causadas pela água. Outra característica interessante do pergaminho de Kaifeng é como os seus painéis estão unidos. Normalmente eram presos por linhas de pele de animais, mas o rolo de Kaifeng foi unido com linhas de seda.
Se nos lembrarmos que Kaifeng era localizada no extremo leste da província Henan, nós saberemos que o fio de seda era disponível lá. É um rolo que nos dá testemunho abundante de que Deus espalhou sua palavra por meio mundo nos anos de 1200 e 1300. Ao longo dos séculos, a Biblioteca de Alexandria foi completamente destruída por guerras e desastres. Quase todos os seus tesouros foram perdidos para sempre. Mas a palavra inspirada de Deus resistiu. Quase todos, se não todos, os manuscritos originais feitos pelos escritores da Bíblia eram em forma de pergaminho. No século II d.C., os escribas cristãos desenvolveram um novo e inovador formato de publicação conhecido como códice ou livro. Aqui na cidade de Constantinopla, alguns dos primeiros livros ou códices foram produzidos. Os escribas que copiavam as escrituras à mão agora começavam a escrever em páginas individuais. Essas páginas ou folhas eram presas em pequenos grupos chamados uniões ou assinaturas. As uniões eram então costuradas juntas de um lado numa lombada. Pela primeira vez, a Bíblia inteira pôde ser contida em alguns volumes portáteis. A produção deste livro permitia a rápida expansão da fé cristã no mundo mediterrâneo. Este período também viu a tradução das escrituras para outros idiomas, como latim, armênio, eslovônico, siríaco e copta. Algumas vezes, desenhos artísticos ou pinturas chamados iluminações eram adicionados às páginas. Ao comparar esses manuscritos, estudiosos encontraram notável concordância entre as traduções. Embora estejam em diferentes línguas, são testemunhas incríveis da maneira que Deus preservou a precisão da sua palavra. E quanto aos livros que compõem a própria Bíblia? Afinal de contas, a Bíblia é uma coleção de 66 trabalhos escritos ao longo de muitos séculos. Gênesis, Êxodo, Daniel, Mateus, Marcos, Gálatas, só para mencionar alguns. Os 40 autores da Bíblia não são os únicos escritores de material cristão. Como podemos ter certeza de que os 66 livros da Bíblia são os livros que Deus planejou incluir? Há escrituras perdidas que ainda serão descobertas? Há livros em nossa Bíblia que não pertencem ali? Essas perguntas levantam a questão da canonicidade. Como podemos saber que a Bíblia que temos hoje representa o cânon completo das Escrituras inspiradas? A Bíblia é a palavra de Deus, então tudo ali deve ter autoridade. Deve vir de Deus para poder ser a palavra de Deus. Então deve haver um controle de quais livros pertencem e quais livros não pertencem. Logo, algumas decisões foram tomadas, algumas regras foram impostas em relação ao que era realmente a palavra de Deus e o que era simplesmente boa literatura, mas não especificamente a palavra de Deus. A palavra canon significa simplesmente um padrão, ou uma regra, um meio de medir a autenticidade de alguma coisa. Os primeiros sacerdotes das igrejas decidiram um conjunto de regras através das quais iriam descobrir quais escritos eram escrituras inspiradas e quais não eram. Por que é importante? Por duas razões. Primeira é que você não quer livros ou escritos neste canon, se preferir nesta lista, nesta coleção, que não sejam autorizadas, que não sejam inspiradas, que não pertencem ali, que não podem conter erros. Então, tendo uma lista de padrões pelos quais medir, elimina-se qualquer coisa que possa não pertencer ali. Mas a segunda é muito importante, e esta é se assegurar de que tem tudo que realmente pertence ali. Na Bíblia moderna, o Antigo Testamento é composto de 39 livros. Quando Deus começou a dar sua revelação a Moisés, ele não apenas o instruiu a escrever o que iria dizer, mas também fez de Moisés o responsável por esses manuscritos originais inspirados.
Em Deuteronômio 31, lemos que Deus mandou Moisés pegar os livros que ele havia escrito e os guardar no tabernáculo, mais especificamente na Arca da Aliança. Era o lugar mais seguro em toda a nação de Israel. E era ali que Deus queria os manuscritos. Então, na medida em que eram escritos, eles passaram a ser coletados e era Deus que fazia as escolhas. Deus dizia, Moisés, escreva isso, Moisés, coloque ali. E Deus estava direcionando o processo de coleta. Então, quando chegamos aos escritos adicionais, Josué, por exemplo, e seus registros de conquista, ao final do livro de Josué, depois que Deus o instruiu a escrever, ele disse, pegue o seu livro e o coloque junto com os livros de Moisés. Coloque-o no tabernáculo, novamente, um lugar seguro. O próximo profeta depois de Josué foi Samuel. Nós lemos em 1 Crônicas 29, versículo 29, que nas crônicas de Samuel e de Natã e de Gade estão as histórias dos reis. Então sabemos que havia 3 profetas envolvidos no registro da história da monarquia em Israel. E eram Samuel, Gade e Natã. Estes livros foram coletados e mantidos pelos sacerdotes no tabernáculo primeiro, e depois no templo, e em seguida Davi escreveu 73 salmos, e outros escreveram alguns salmos que foram coletados. O filho de Davi, seu filho muito sábio, Salomão, começou a escrever e escreveu poesias e também provérbios. Nos deu o Eclesiastes e todos esses diferentes livros foram adicionados. E os profetas, é claro, eles começaram a escrever e esses livros eram vistos como vindos de Deus e eram colocados no mesmo lugar. Malaquias é chamado de selo dos profetas pelas autoridades judaicas e com isso queriam dizer que ele é o último deles, ele é o último profeta a falar, por isso seus escritos foram os últimos a serem incluídos. Então, no que diz respeito à nação judaica, o cânon termina com Malaquias. Por volta de 450 a.C., Esdras havia voltado da Babilônia e era um velho sacerdote em Israel. Parece que, de acordo com a tradição, sob a liderança de Esdras, os sacerdotes e oficiais da grande sinagoga canonizaram livros adicionais do Antigo Testamento. Quando Esdras juntou os livros, ele os classificou em 2 categorias. Os livros de Moisés eram tão significativos que foram colocados em uma seção separada. Os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, chamado de Torá. Esta era uma categoria porque era tão significativa como a fundação da literatura de Israel. Então, os outros livros foram colocados na categoria dos profetas. Os livros históricos eram chamados de primeiros profetas e os profetas mesmo eram chamados de últimos profetas. Havia 2 grupos, a lei e os profetas. Foi por isso que Jesus, em Mateus 5,17, disse, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Essas são as 2 categorias. Mais à frente, na época da Septuaginta, aos 200, do século II, século III a.C., eles foram divididos em 3 categorias. Foi adicionada a categoria dos escritos. Os livros poéticos foram colocados nesta categoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão. Então havia 3 divisões, mas originalmente havia apenas 2. Alguns outros livros quase entraram no Novo Testamento, mas os judeus nunca os aceitaram. Outros discutiram o caso, mas foi Paulo, em Romanos capítulo 3, que disse que Deus deu aos judeus o maior dos privilégios, e esse foi o de serem os repositórios dos oráculos de Deus. Deus deu a eles a responsabilidade de serem os editores-chefes para manter tudo junto. De modo que todo o processo de coletar foi ordenado por Deus. Há uma supervisão providencial, não era apenas a escolha dos homens. Quem coletava os livros e decidia quais deveriam estar ali? A resposta simples era Deus. Muitos acreditam que na época de Cristo o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. O processo para juntar os livros do Novo Testamento foi bem diferente do usado no Antigo. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes do ano 100 depois de Cristo. Então, nós podemos dizer que, historicamente, o cânon estava completo no ano 100 depois de Cristo, mas o trabalho da Igreja em reconhecer e organizar este cânon ocorreu em um certo período. Alguns testes eram aplicados aos livros para determinar se pertenciam ao cânon ou não. Novamente, precisamos nos lembrar o que é o cânon. É uma vara de medida, uma vareta. Ainda é Deus quem determina o cânon
e é responsabilidade do homem reconhecê-lo. O primeiro teste era o teste da inspiração. Eles olhavam para o livro e viam se este livro continha as marcas da inspiração. Ele tinha aquele tom elevado, suas palavras eram verdadeiras. O segundo teste era o teste da autoria. Quem escreveu o livro? Foi um dos apóstolos? Alguém ligado ao círculo apostólico? O terceiro teste lidava com o assunto em questão. Ele centralizava-se em ou sobre uma pessoa e no trabalho de Jesus Cristo, e alguém já disse bem que o próprio Cristo e o canon, ele é a medida. Então, medimos o livro pelo que ele fala sobre Cristo, e o quarto teste é o que chamamos de leitura pública das Escrituras. Era lido em cultos de adoração? No Antigo Testamento, durante os momentos de culto, os judeus liam o livro da lei. Lemos sobre Esdras fazendo isso. Este livro seria lido em reuniões públicas, em reuniões de culto da igreja? Se um livro desses passasse por estes 4 testes de canonicidade, então ele seria incluído no canon. E isso nos dá uma outra definição da palavra canon. Significa uma lista de livros que completam as Escrituras. Por volta do ano, digamos, 165 depois de Cristo, no ano 165, chegou-se a um acordo geral sobre os evangelhos, que estavam agora circulando como unidades, e as epístolas de Paulo. Mas naquela época, um herege se manifestou na igreja, e o seu nome era Marciano. Marciano fez o seu próprio canon. Tinha 11 livros, um evangelho, que era o evangelho de Bluff, e 10 das epístolas de Paulo. E a igreja precisava responder a isso. Então, por volta do ano 200 depois de Cristo, não apenas se chegou a um acordo em relação aos evangelhos e às epístolas de Paulo, mas também em relação ao livro de Atos e ao livro 1 de Pedro, e provavelmente as epístolas de João e o livro do Apocalipse. Durante esse período, alguns livros também foram criticados e usavam um termo técnico, era chamado antilegomena. O termo era antilegomena, e isso simplesmente significa falar contra. 4 livros foram considerados assim, em outras palavras, havia dúvida se esses livros faziam parte das Escrituras. Um deles era o livro de Hebreus, pois era um livro anônimo. O livro de Tiago, pois aparentemente estava ensinando justificação pelas obras, ao contrário da justificação pela fé. O livro de 2 Pedro, pois a linguagem parece tão diferente da usada em 1 Pedro, e o livro de Judas, pois ele era meio-irmão de Jesus. Mas, depois de um período de tempo, estes livros que originalmente foram desconsiderados foram reconhecidos como escrituras. A primeira menção que temos de todos os 27 livros que compõem o canon do Novo Testamento foi no ano 367 depois de Cristo, quando Atanásio, o grande reformador de Alexandria, escreveu em sua carta, listou todos os 27. E o reconhecimento oficial desses livros aconteceu em 397 depois de Cristo, num concílio chamado Concílio de Cartago. Então, como resultado, o canon do Novo Testamento inclui 27 livros. Olhar para este livro nos ajuda a entender o processo de canonização. O que precisamos nos lembrar é que os livros, os evangelhos nesse caso, foram originalmente escritos como livros separados. Depois de um certo tempo, eles foram reunidos. E o que temos aqui é o mais antigo manuscrito grego exibido no Scriptorium. É datado aproximadamente do início do século IX. E algumas de suas características distintas é que contém retratos de cada um dos escritores dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A escrita manual, ou o tipo de escrita usada, é chamada minúscula, e esta palavra simplesmente significa pequeno. Muitos escritos do Novo Testamento grego foram feitos antes de 800 depois de Cristo. Foram escritos num outro modo, chamado sem o selo, ou letras maiúsculas. Este é escrito em letras minúsculas, ou como chamamos, cursivas. Outra característica distinta deste livro é que acreditamos que ele mostra o tipo de texto bizantino. Havia certas famílias de manuscritos. Alguns manuscritos são originais da Alexandria, no Egito, outros de Roma, que chamamos texto ocidental, mas em Constantinopla a maioria dos manuscritos sobreviveu naquela área, e este é de Constantinopla. É o que chamamos de texto bizantino.
Uma das características do texto bizantino é que ele possui o final mais longo do livro de Marcos. Ele contém Marcos 16, versículos de 9 a 20. Alguns dos manuscritos mais antigos, na verdade, admitem essa parte do livro de Marcos. A segunda característica que o torna quase único é o relato sobre a mulher apanhada em adultério. Isto que está narrado no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 53 aos 11 primeiros versículos do capítulo 8, é omitido nesse manuscrito, mas o escriba, na verdade, o colocou na margem. Então está lá, mas não é parte do texto. Isto é uma testemunha de como a igreja primitiva reuniu as Escrituras. Nós podemos ser gratos por Deus ter guiado a igreja em reconhecer quais livros eram escritura. Nós podemos ser confiantes de que temos todos os livros que Deus queria que tivéssemos. E essa confiança que gerou a orientação e dedicação para muitos homens fiéis que copiaram as Escrituras. Pode ser uma crença comum de que nada importante ocorreu durante a chamada Idade das Trevas. Pensamos em castelos, cavaleiros, guerras, pragas. Mas durante essa época tumultuada, Deus continuou a vigiar a sua palavra. Quase todos os livros foram escritos em monastérios até o ano 1100 d.C. O livro mais frequentemente copiado era a Bíblia Sagrada, geralmente copiado de um livro terminado chamado de exemplar. Parando apenas para as refeições, orações e cuidar do jardim, eles copiavam cuidadosamente cada página à mão com muito capricho. Um dos manuscritos que veio dessa era ainda é usado hoje na Igreja Católica Romana. É a Vulgata Latina, autorizada pelo Papa Damaso. A tradução foi feita por Jerônimo, um dos melhores linguistas da Igreja primitiva. A Vulgata Latina de Jerônimo substituiu o antigo latim que se tornara corrompido pelos erros nas cópias. Monastérios e universidades em toda a Europa criaram ilhas de copiagem, onde monges e escribas dedicados copiavam o texto bíblico em um scriptorium como este. Escribas passavam suas vidas trabalhando na árdua tarefa. Estes devotos servos de Deus responderam ao chamado de Deus para ajudar a levar adiante seu plano de salvação. Um dos aspectos negativos relacionados à transmissão da Bíblia é que não temos nenhum dos autógrafos originais, os escritos originais de Moisés, Davi, Pedro ou Paulo. Estes escritos se deterioraram e desapareceram e não temos ideia do que aconteceu com eles. Então a pergunta é, será que nós temos um texto confiável? Como o texto era transmitido para que possamos ter a certeza de que temos uma cópia precisa dos autógrafos originais? Eu acredito que a preservação tem dois lados distintos. Um lado lida com o texto em si, que, copiando cuidadosamente as escrituras, a integridade ou pureza do texto era preservada. E eu acredito que havia outro lado na preservação, que é preservar a Bíblia como a própria Bíblia. Porque precisamos nos lembrar que muitos destes livros foram copiados em épocas muito difíceis na história do mundo, especialmente da Europa. Então você tem uma ideia com dois lados, a preservação do texto da Escritura e a das Escrituras propriamente ditas. Durante o período medieval, Deus trabalhou para preservar a integridade dos textos das Escrituras e da Bíblia como livro. Através dos calmos e disciplinados monges da ordem monástica, dentro dos monastérios, monges trabalhavam longas horas para completar uma única cópia de um livro. Por volta do ano 480, havia um homem chamado São Benedito e ele desenvolveu uma regra, chamada Regra de São Benedito, para dar estrutura para a vida dos monges. A regra envolvia 4 atividades dos monges. Eram elas: trabalhar com as mãos, fazer trabalhos manuais, ler a palavra de Deus, orar e meditar,
Outra regra era seu desejo de aumentar suas bibliotecas. Nós precisamos nos lembrar que nessa época, se você quisesse ter um livro, você não poderia sair e comprar, você teria que achar uma cópia do livro que seria de posse de alguém e essa pessoa teria que lhe emprestar, então você copiaria à mão. E em cada monastério havia um cômodo especial. Esse cômodo era chamado de scriptorium. Literalmente, essa palavra significa quarto de escrever. A propósito, era o único cômodo no monastério em que fazia calor, e o motivo do calor não era para o conforto dos monges, mas para impedir que as tintas congelassem e que as suas mãos ficassem dormentes. Então, nos scriptoria, os monges copiavam as escrituras. Escribas eram artistas. Eles tinham a habilidade, como a de um calígrafo hoje em dia, para escrever de forma bonita e bem legível. De modo que esses calígrafos, esses escribas, copiavam as escrituras. Muitas vezes os monges adicionavam o que chamamos de adendos ou finais do livro. Alguns desses adendos eram engraçados. Por exemplo, um monge escreveu: enquanto o mar balança e o exausto marinheiro anseia pela visão da terra, este monge também anseia pelo fim deste livro. Ele estava cansado de escrever, mas havia também outros adendos que mostram lados mais sérios e espirituais. Por exemplo, nós lemos que um monge escreveu essas palavras: este livro foi fielmente copiado para você por seu amigo John. E quando a minha mão que o escreveu estiverem na sepultura, as palavras que escrevi viverão para sempre, pois elas são o Espírito e a verdade. Que o leitor seja abençoado com a salvação de sua alma, lendo as palavras da vida. Copiar as escrituras à mão começou muito antes da época dos monastérios. A tradição dos escribas começou nos tempos do Antigo Testamento com o povo de Deus na nação de Israel. A tradição dos escribas no Antigo Testamento começou basicamente com Esdras. No entanto, como os levitas eram os guardiões, os protetores e os intérpretes da palavra de Deus, a tradição ficou mais ou menos com os levitas para serem aqueles que manteriam os manuscritos, fariam as cópias e os interpretariam. Eles tinham a responsabilidade de preservar e guardar a palavra de Deus, então cabia uma nação, e as pessoas que faziam isso eram apontadas pelos líderes religiosos. Eles foram aos extremos para se certificarem de que aquelas cópias eram precisas. Após copiarem uma página ou uma parte do rolo, eles contavam o número de palavras para se certificarem de que o que estava no novo manuscrito era exatamente o que tinha no antigo. Eles contavam o número de palavras em uma linha e se certificavam de que era o mesmo número. Eles pegavam o manuscrito antigo, começavam por cada ponta em direção ao meio para encontrar a letra do meio. Aí iam para o que tinham acabado de copiar. Começavam por cada ponta e se certificavam de que a letra do meio era a mesma que a do antigo manuscrito. É bem diferente quando se trata dos textos do Novo Testamento. Qualquer um podia copiá-los. Não havia restrições em relação à cópia desses textos para apenas um grupo de pessoas em especial. Como resultado, os erros começaram a se multiplicar. E você descobre que enquanto alguns textos eram copiados fielmente, outros não eram copiados com o mesmo grau de cuidado e diligência. Um dos problemas que os judeus tinham em relação à sua história era que o hebraico antigo começou a ser uma língua estrangeira para eles. Eles estiveram na Babilônia e aprenderam o aramaico, depois viveram na cultura romana, onde o grego era predominante e o latim era a língua oficial do Império Romano. Então, à medida que se dispersavam por outros países do mundo, aprendiam outras línguas. E o hebraico é muito interessante, pois não tem vogais. Então era necessária uma maneira para reter a vocalização do texto, o que realmente dizia e como era possível ler. Então um grupo chamado Massoreta, por volta de 800 DC, apareceu e começou a desenvolver um sistema de vocalização, pontos e linhas em volta das letras e acentos que informavam como as palavras eram pronunciadas, como eram vocalizadas, de acordo com os sons quando eram cantadas. Então, todo esse sistema foi feito pelos maçoretas, mas aí eles enterraram os manuscritos antigos, pois estavam se deteriorando e perdendo a referência. E só o que temos são os manuscritos de 800 DC, chamados de textos maçoretas.
Então esse foi um pequeno problema, pois havia um grande espaço de tempo entre a época em que foram escritos, quase 2000 anos. E como sabemos se eram precisos? Mas então houve uma descoberta muito afortunada. Em 1947, um pastor árabe chamado Mohammed Abdib estava procurando sua cabra quando entrou numa caverna e encontrou o que se tornou conhecido como Pergaminhos do Mar Morto. E quando os textos maçoretas foram comparados com os Pergaminhos do Mar Morto, encontraram uma tremenda semelhança com relação aos que os maçoretas haviam feito. Quando esses pergaminhos foram encontrados nas cavernas Qumran, eles tinham 1000 anos a mais do que qualquer manuscrito que havia até aquela época. Todos os livros do Antigo Testamento, em parte ou completos, exceto o livro de Esther. Quando foram traduzidos, descobriu-se que eles tinham 99% de precisão com relação ao livro que já possuíam, num período de mais de 1000 anos, e, ainda assim, quase nenhuma divergência no que diziam. Então, esse era o tipo de coisa que fortaleceu o conceito de transmissão. A Bíblia foi transmitida com tanta precisão que se tornou um verdadeiro fenômeno. Como os escribas haviam conseguido realizar aquilo? Aqui na minha frente eu tenho um exemplar de um livro que ilustra como Deus manteve sua palavra. É uma cópia das Epístolas de Paulo. Há duas coisas sobre ela que eu acho muito interessante. A primeira é a tradição da qual ela veio, e essa tradição é chamada tradição insular. Insular é relacionado à ilha. E que ilha? A ilha da Irlanda. Durante aquela época, na história da Europa, quando havia guerra, pilhagem, todo tipo de destruição acontecendo na principal ilha da Europa, monges irlandeses copiavam fielmente as Escrituras. Então, Deus usou os monges irlandeses para preservar sua palavra. Outra coisa interessante sobre esse livro é que é chamado de Epístola Comentada. O que quer dizer epístola com comentário. E era um comentário feito pelos primeiros padres da Igreja: Agostinho, Jerônimo, Atanásio, Tertuliano e outros. As suas palavras, suas interpretações das Escrituras foram coletadas e então foram colocadas no que chamamos de comentário. O comentário tinha um nome, comentário ordinário. Nesse caso, não estamos falando de um comentário comum ou de um comentário qualquer, mas o comentário prescrito. Essa era a interpretação prescrita das Escrituras. Ela foi unida na Idade Média por 3 homens. O nome deles era Anselmo de Leon e seu irmão Ralph. O terceiro homem se chamava Gilbert, o Universal, e ele era chamado assim, tinha esse cognome, por ter a fama de conhecer tudo sobre tudo. Então esse comentário foi colocado aqui, escrito aqui, nas páginas da epístola, e entre as linhas do texto. Por isso temos uma expressão em português que diz: precisamos aprender a ler as entrelinhas, porque para entender o significado precisamos ler o glossário que é colocado entre as linhas do texto. E essa era a maneira que a palavra de Deus era interpretada na Idade Média. Esse manuscrito mostra, então, como Deus preserva sua palavra. Ele a preservou da destruição e impediu que ela fosse perdida no que diz respeito ao texto. Assim como é aparente que Deus protegeu sua palavra, também é verdade que muitos ensinamentos e práticas não bíblicas entraram na igreja durante a Idade das Trevas. Em toda a Europa, alguns movimentos reformadores surgiram enquanto as igrejas eram acusadas de desvio das escrituras, tanto doutrinário quanto moral. Enquanto isso, a peste negra havia invadido a Europa e mais de 30% da população morreu. Em tempos como esse, as pessoas instintivamente se voltam para seus guias espirituais. Infelizmente, a igreja não deu conta da tarefa. As pessoas buscavam a verdade e conforto. Aqueles que viram necessidade de uma reforma doutrinária da igreja também desejavam dar às pessoas a palavra de Deus em sua própria língua. Um padre ordenado da igreja inglesa chamado John Wycliffe
estava convencido de que uma reforma espiritual genuína exigia o conhecimento da palavra de Deus. Os indivíduos deveriam poder ler a Bíblia sozinhos. Então, da sua paróquia em Lutterworth, Wycliffe começou a tradução da Vulgata Latina para o inglês. Em 1382, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento haviam sido traduzidos. Quando falamos sobre a Bíblia, basicamente estamos falando das línguas antigas, do hebraico, do grego e um pouco do aramaico. O aramaico era uma forma de hebraico desenvolvida nos cativeiros babilônicos, então era uma combinação de hebraico com algumas influências mesopotâmicas nas palavras, que se tornou de alguma forma a linguagem comum do povo judaico durante o período de Jesus. Então, a tradução da Bíblia é a tradução do hebraico, do grego, do aramaico para as línguas modernas, como o inglês. A dificuldade na tradução é que nenhuma língua é igual à outra. Sempre há diferenças e dificuldades para superar as brechas entre essas diferenças. É sempre o trabalho do tradutor. John Wycliffe é conhecido como a estrela da manhã da Reforma. Em outras palavras, ele foi o primeiro a falar sobre a reforma da Igreja e destacou-se inicialmente na Inglaterra, onde nasceu, e era também professor de teologia e filosofia na Universidade de Oxford, quando começou a passar para frente os ensinamentos que eram chamados domínio da graça. E o domínio da graça significava a mordomia sobre o que Deus tinha posto em suas mãos. Wycliffe também ensinou que você não é necessariamente um cristão só porque se tornou membro da igreja. Você tem que ter fé. Tudo isso fez com que Wycliffe fosse expulso do seu cargo de professor de teologia e filosofia em Oxford. Mas o que parecia ser uma tragédia acabou se tornando positivo, porque então Wycliffe foi para Lutterworth, onde ele se tornou o vigário da igreja e onde começou a traduzir a Escritura. A ideia de traduzir a Bíblia para outra língua não teve início com Wycliffe. Na realidade, os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, foram traduzidos para a língua dos samaritanos em mais ou menos 430 a.C. Mais ou menos na mesma época, todo o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o aramaico, que nós citamos ainda há pouco, por volta de 400 a.C. e era conhecido como Targum. O próximo grande trabalho de tradução, por volta de 200 a.C., foi a Septuaginta. Isto é, o Antigo Testamento inteiro traduzido para a língua grega. Era muito usado na época do Novo Testamento e há passagens no Novo Testamento onde alguns autores do Novo Testamento, os próprios apóstolos e outros, até mesmo o próprio Jesus, fazem citações da Septuaginta. Algumas pessoas disseram que havia um erro, pois estavam citando uma passagem do Antigo Testamento que não estava exatamente do jeito que aparece originalmente em hebraico. Bom, a razão é que eles não estavam citando o Antigo Testamento hebraico, estavam citando a Septuaginta em grego. É praticamente indiscutível que o latim foi a primeira língua para a qual a Bíblia inteira foi traduzida. Em aproximadamente 400 d.C., esta Bíblia é conhecida como Vulgata Latina. A palavra Vulgata significa comum ou aceita. Então, Vulgata Latina significa que foi traduzida para a forma comum ou aceitável do latim das pessoas comuns daquela época. A Vulgata Latina foi traduzida por Jerônimo, um padre da igreja primitiva das línguas originais grego e hebraico. Por um período de tempo no Ocidente, a Vulgata se tornou a Bíblia da igreja ocidental, enquanto o conhecimento de grego e hebraico praticamente desapareceram. Então, as únicas Bíblias disponíveis para as pessoas era a Vulgata Latina.